Minha saudação à igreja em nome de Jesus, amém? É uma alegria muito grande voltar para a Igreja de Cristo em Cidade Verde. Eu acho que esse é o segundo aniversário que eu tenho o privilégio de ensinar a palavra de Deus, mas já tive outros cultos e conferências missionárias e é sempre uma alegria ver e estar junto com os irmãos, amém? Vamos examinar a Escritura? Abre em Colossenses, capítulo 1, por favor. Colossenses, capítulo 1. Eu gostaria de lhe pedir que, se possível, mesmo após o término da nossa leitura, você permanecesse com a sua Bíblia aberta no texto e examinasse. E aí eu sei que não sou tão bonito quanto eu gostaria, então você não precisa olhar para mim. Pode olhar para o texto, examinar o texto, que eu gostaria que a gente crescesse a partir desse exame. Tá bom? Embora minha esposa não concordaria com isso, ela diria que eu sou bonito, mas é a bondade do Senhor. Eu quero iniciar fazendo a leitura a partir do verso 9, mas o meu plano é cobrir até o capítulo 2 de modo panorâmico com os irmãos. O meu ponto nessa noite é tentar argumentar com os irmãos, a partir de Colossenses, com a igreja que agrada o coração de Deus, é uma igreja centrada em Cristo. Uma igreja que alegra o coração de Deus, é uma igreja centrada em Cristo. E Paulo apresenta o estar centrado em Cristo a partir de dois movimentos aqui em Colossenses iniciais. No capítulo 1, o primeiro movimento de Paulo é apresentar a superioridade, a supremacia, ou como diz a minha Heloísa, a supremacinha de Cristo. No capítulo 1 ele faz isso. No capítulo 2, ele trabalha a suficiência de Cristo. Então, para você ter um panorama mais ou menos do que nós vamos trabalhar, uma igreja, se você está tomando nota, essa é o ensino principal do nosso tempo. Uma igreja que agrada o coração de Deus, uma igreja centrada em Cristo. Estar centrado em Cristo, aqui em Colossenses, tem dois movimentos. O primeiro é a superioridade de Cristo e no segundo, a suficiência de Cristo. Tá bom? Então diz assim a palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele tudo se fez. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse por meio dele consigo mesmo todas as coisas, quer estejam elas sobre a terra, quer estejam elas nos céus. Até aqui a leitura da palavra de Deus, o pastor Edras já orou, vamos entrar na exposição do texto. A carta que Paulo escreve aos Colossos é resposta a um relatório que Epáfras traz a Paulo quando ele está na sua primeira prisão em Roma. E esse relatório, ele apresenta uma dificuldade que essa igreja tem com falsos profetas.
Falsos profetas, de fato, são aqueles que mitigam aquele elemento central que leva a igreja a adorar e a agradar o coração de Deus, o precioso evangelho. Falsos profetas são assim chamados porque eles atacam a principal ferramenta da igreja, o evangelho. Vocês lembram da talvez tese mais famosa do reformador alemão Martinho Lutero, que quando confrontava o sistema papal, que arrogava o mérito dos santos e por meio desses méritos dava indulgência para aqueles que morriam, ele disse que o maior tesouro da igreja não são os méritos dos santos, mas o maior tesouro da igreja é o precioso evangelho de Cristo. E então Paulo vai responder a esses problemas de falso ensino, apresentando essas duas verdades. Cristo é a coisa mais excelente, mais importante e superior que existe na igreja, no mundo e em toda a realidade. Ele começa no versículo 9, então, orando. Desde o dia que ele ouviu que essa igreja transborda do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria. E é isso que ele diz no verso 10, que é a finalidade, o meio pelo qual eles vivem uma vida digna que agrada a Deus. Eles conhecem o evangelho, eles conhecem a Deus. Então, o conhecimento e o consequente agradar de Deus mediante o conhecimento frutifica em boa obra e cresce no pleno conhecimento. É a partir disso, olhe comigo por favor no versículo 11, que Paulo então vai dizer que vocês são fortalecidos quando crescem no conhecimento de Deus, com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Aqui, meus irmãos, está uma verdade que às vezes é esquecida nos nossos dias. Uma igreja que é fortalecida é uma igreja que cresce no pleno conhecimento de Deus. Mas nós, eu vou dizer nós, mas eu não sei se você se encaixa nisso, eu creio que não. Mas eu, por exemplo, tenho tido contato com o recorte da igreja cristã que negligencia o estudo e o conhecimento de Deus. Algumas pessoas acham que ler a Escritura, conhecer a Escritura, é matéria de segunda ordem. Paulo vai dizer que se alguém quer ter poder segundo a força da glória de Deus, alguém deve fazer isso crescendo no pleno conhecimento de Deus. Uma das missões que eu tenho entendido como minha missão de vida é tentar convencer membros de igreja local que o estudo da teologia, que abrir a Escritura e mergulhar na Escritura é um aliado da nossa espiritualidade. Eu sei que talvez vocês devem ter relacionamentos de discipulado e muitas vezes, inclusive estava até conversando com o pastor Esdras, como eu sou dependente de teologia no gabinete pastoral. Recentemente, uma irmã estava tendo dificuldade, ela marcou um gabinete, um pastoral comigo para lidar sobre a forma como ela interpretava os textos que falam sobre submissão. Ela acreditava que aqueles textos endossavam um certo tipo de machismo, que davam a ela um sentimento de que ela era inferior ao seu marido e não queria se submeter. E a forma como eu tratei isso foi apresentando para ela teologia profunda. Eu tentei apresentar para ela o conceito da Trindade. Nós temos na Trindade Pai, Filho e Espírito, que são Deus e são iguais em sua relação em si mesmo, que é o que nós chamamos de Trindade ontológica. Quando nós chegamos na Trindade econômica, que é a forma como a Trindade se revela para a humanidade, nós temos distinção de papel. Pai faz o plano, o Filho se submete e o Espírito aplica aos nossos corações. De tal forma que nenhuma das pessoas da Trindade pode ser considerada inferior da outra, mas existe funções distintas, iguais em poder e glória, com funções distintas. Como é que isso ajuda uma mulher lutando contra a insubmissão? O meu ponto foi mostrar para ela que Deus, em Cristo, se fez submisso ao Pai, mas isso de modo nenhum rebaixou o valor de Cristo. Pelo contrário, exaltou.
Porque e aí aquela irmã testemunhou de fato que isso ajudou ela, que de fato ela estava vendo as coisas de uma perspectiva secular e perspectiva mundana. Porque se alguém quer ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, precisa do pleno conhecimento de Deus. É isso que Paulo está dizendo nos versos 10 e 11. E ele então caminha para o verso 12, dizendo que por causa disso eu dou graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança no santo da luz. Então aqui é uma introdução que Paulo dá. Então ele entra agora na explicação do verso 13 até o verso 23 da supremacia de Cristo. Porque Cristo é a coisa mais importante, ou a pessoa mais importante do mundo. Primeiro, verso 13 e 14, olhe comigo. Se você trouxe o seu caderninho de anotação, eu vou dizer para você tomar nota. Verso 13 e 14 ensina que Cristo é supremo, é a pessoa mais importante, porque a obra da redenção só aconteceu por causa dele. Ele é o centro da redenção. O texto começa então dizendo, não que o homem se libertou, mas o texto começa dizendo que ele foi quem destruiu as cadeias do pecado e do inferno. Ele foi quem nos libertou. Nos libertou do império que nos fazia cativo, do império das trevas. E aqui há duas realidades. A primeira é a salvação na vida da igreja, que alegra o coração de Deus. Ela é única e exclusivamente concedida por meio dos méritos de Cristo. Mas uma segunda verdade é que todo ser humano que nasce depois de Adão, nasce escravo do império das trevas. Nasce em pecado, nasce inimigo de Deus, nasce rebelde. É uma coisa que talvez a nossa sociedade tem dificuldade de aceitar. Eu me lembro que um certo dia eu estava conversando com um Uber, e aí ele falou, a gente estava conversando, eu estava evangelizando ele, falei assim, ele falou, né, e aí, como é que tá? Puxando conversa, eu disse, rapaz, Fortaleza é perigoso, né? Ele disse, é muito perigoso. Você sabia que o mundo não foi criado para ser perigoso? Eu o questionei. E ele disse, não, desde que eu me entendo é perigoso. Piorou algumas coisas, mas desde que eu me entendo é perigoso. Pois é, quando Deus criou o mundo, Ele criou de modo perfeito, mas o pecado acabou, destruiu com a realidade criada perfeita de Deus. E enquanto a conversa estava falando do pecado que destrói o mundo e que leva a gente para o risco, ele estava concordando, até quando eu o questionei. Tudo bem, você concorda que o mundo é pecador, que o mundo realmente existe essa realidade do pecado, mas você se acha um pecador? Aí ele disse assim, rapaz, é o seguinte, eu vou ser sincero com você, eu não sou a melhor pessoa do mundo não, mas também não sou a pior. Aí eu disse, tudo bem, então você acredita que não sendo a pior pessoa do mundo, você já tem o bastante para ser salvo? Ele disse, eu acho que sim. Se eu fizer o bem, se eu fazer, sei lá, ajudar, não roubar, não matar, essas coisas, eu acho que Deus pode. Porque eu vejo que tem gente muito pior do que eu. E eu disse, a sua lógica ela faz sentido. Se realmente você fosse ser comparado com outros homens, você realmente não era tão ruim. O problema é que nós seremos avaliados por Cristo. O padrão que Deus tem é Cristo. E do lado dele, todos nós somos pecadores. Mas eu tenho uma segunda pergunta. Eu continuei o diálogo para ele e disse, você já ouviu a história de Adão e Eva? Ele disse sim. Quantos pecados foram necessários que Adão e Eva cometessem para que o mundo inteiro fosse apartado da presença de Deus e lançado no caos que nós vivemos? Um único pecado. Eu perguntei, você já cometeu mais que um pecado na sua vida? Ele disse, já. Então, pela sua lógica, o seu juízo será pior do que o de Adão e Eva. Aí ele disse, então danou-se. Eu não posso me salvar. E eu disse, é exatamente aqui que entra a obra de Cristo. É exatamente aqui. Quando o homem percebe a escravidão do pecado. Eu ilustro esse aspecto contando o caso de uma das crianças da nossa igreja, que fez uma baderna no momento da aula.
A professora me pediu para conversar com ele. E na hora que eu entrei para conversar com ele, disse: vem cá, rapaz, eu quero conversar com você. Ele disse: pastor, eu sei, eu tenho que obedecer a tia, né? Aí eu disse: mas pastor, tem um negócio dentro de mim, pastor. Criança, 6 anos, ele tinha 6, 7 anos. Tem um negócio dentro de mim, pastor, tão forte. Pastor, eu lhe prometo, um menino desse jeito, um menino. Eu lhe prometo que eu tentei, mas tem um negócio dentro de mim tão forte que me levou a desobedecer. Eu não consigo obedecer. E eu disse: é exatamente por isso, meu filho, que você precisa de um Salvador. É exatamente por isso que Colossenses capítulo 1, verso 13, descortina o evangelho diante de nós. Você é um pecador, escravo do império das trevas, e a parte de Cristo você está perdido. Mas em Cristo você pode agradar o coração de Deus, porque Ele tem uma oferta de libertação desse cativeiro. O texto não somente postula a libertação de Cristo, mas ele também nos explica o modo como Cristo nos liberta, no verso 14. Ele nos liberta por meio de uma redenção, por meio do pagamento de um preço, que é o seu próprio sangue, que redime os nossos pecados. Se Jesus, irmãos, é o único meio de nos salvar, quem então poderia ter a supremacia, senão Ele? Os versos 15, 16 e 17, então, avançam o argumento paulino aqui no capítulo 1 de Colossenses. E dentro do mostrar que Paulo está fazendo da supremacia de Cristo, ele mostra a supremacia de Cristo na redenção, agora ele mostra a supremacia de Cristo na criação. Ele vai argumentar que tudo que existe só existe porque Cristo trouxe a existência. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Quando ele diz primogênito aqui, algumas pessoas ligadas à seita das testemunhas de Jeová vão argumentar que é um texto que prova a não eternidade do Filho. Mas aqui é uma prova clara que o Filho foi criado pelo Pai e que não é coeterno, não é Deus eterno com o Pai. Como é que nós lidamos com esse argumento? Nós precisamos lembrar que primogenitura não está ligada à ordem de criação. Primogenitura antes está ligado a um direito de governo. Existem vários exemplos na Bíblia e mesmo no Antigo Testamento de pessoas que não eram cronologicamente o primeiro filho, mas que exerciam o direito de governo sobre o pai. Vocês lembram de algum que não era o primogênito, mas que foi mesmo o segundo filho até o filho caçula, e ainda assim foi primogênito? Porque a primogenitura não tem a ver com ordem de nascimento. A ênfase não é quem nasceu primeiro, quem nasceu por último. A ênfase é quem governa com o poder do Pai. E o texto vai dizer que quem governa o mundo com o poder do Pai atende pelo nome de Cristo. Por isso que Ele é o centro de toda a criação. Ele é centro não somente porque Ele governa, mas governa com o direito de criador. Tudo que existe nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades, Satanás e seus demônios, tudo está debaixo do governo soberano de Cristo. Tudo foi criado por meio dele, tudo é mantido por ele, e tudo aponta para Cristo, meus irmãos. Se isso é verdade, eu tenho 2 aplicações para você desse ponto aqui. A primeira aplicação tem a ver com a forma como você interpreta os fatos do seu passado. Se o mundo não está entregue ao acaso e à sorte, a sua vida também não está. E talvez nessa noite eu me dirija a pessoas que têm eventos no seu passado dolorosos.
Talvez eu me dirija a pessoas nessa noite que se definem a partir de fatos difíceis do passado. Talvez você afirme de si mesmo que é alguém, um abandonado, um órfão, um abusado ou abusada. E a partir disso você carrega aquele marco, aquele evento do passado que marca a sua existência. Mas eu queria convidar você a voltar naquele fato e tentar ressignificá-lo a partir da cruz. Para que o único fato do seu passado, ou do passado, melhor dizendo, que defina o seu presente, seja aquele que aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Ao invés de ser o órfão, o abandonado, o perdido, o fracassado, o tímido, você passará a se tornar filho e filho amado. Mas essa verdade do governo de Cristo sobre a criação não lança luz só sobre o nosso passado, ela também ilumina o futuro. E talvez você esteja bem resolvido com o seu passado, mas o que lhe aflige seja o seu futuro. Se você é jovem, talvez com quem vou me casar, o que vou ser, como vou pagar as contas, e as muitas questões do futuro que se levantam vez após vez em nosso coração. Mas eu quero dizer para você que o Cristo que governou o passado, que governa o presente, Ele também é Senhor do futuro. Por isso, meu irmão, descanse no governo soberano de Cristo. O texto segue então, do verso 18 ao 23, ele mostra a supremacia de Cristo na igreja. Agora, a igreja que agrada o coração de Deus, ela é centrada em Cristo, porque Ele é o Salvador, Ele é o governador da criação, Ele é a cabeça da igreja. E quando eu digo que Ele é o cabeça da igreja, eu falo também que a igreja é liderada por Ele. Nós temos na nossa confissão, nos nossos símbolos de fé, a afirmação de que a igreja é teocêntrica. O governo é congregacional teocêntrico. No entanto, nós sabemos, e eu participando de algumas reuniões administrativas, nunca vi o próprio Cristo sentando à mesa para liderar as nossas discussões. Ele faz isso mediante a sua palavra. Ele faz isso mediante o texto sagrado, a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou pastores mestres, depende de como você interpreta o texto, para que a igreja seja edificada e cresça. Ele é o cabeça e exerce o governo por sua palavra. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, porque tudo que acontece na igreja deve ter uma finalidade: glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. A pregação deve ser centrada em Cristo. E essa talvez é uma das minhas críticas também a muito do que eu vejo de pregação hoje, porque muitas vezes nós não fazemos sermões centrados em Cristo na igreja. Muitas vezes os nossos cultos não são centrados em Cristo. A gente tem passado por um processo de reformulação do nosso inário, que muitas vezes nós cantamos cânticos uns para os outros como igreja. Muitas vezes as nossas pregações enfatizam a coragem de Daniel, a força de Davi. Mas se ele é o cabeça, cada elemento do culto deve ser para apontar e glorificar e clarificar pessoa e obra de Cristo. Portanto, meu irmão, eu me dirijo a você que é um pregador, alguém que lidera música, que tem oportunidade, seja nos mais diversos nichos. Essa é até uma conversa que eu estou tentando ter com o nosso ministério infantil. Porque muitas vezes nós contamos a história de Jonas desconecta da história da redenção, as histórias dos heróis da Bíblia, e nós vamos fazendo dos homens os heróis da Bíblia, sendo que na Bíblia só existe espaço para um único herói. Todas as histórias, de uma maneira ou de outra, apontam, revelam o progresso histórico redentivo que Deus fez em Cristo.
Se Ele é o cabeça, centremos nosso ensino em Cristo, centremos as nossas orações em Cristo, centremos os nossos cânticos em Cristo e a exaltação do seu nome. Ele é o cabeça da igreja. Então eu caminho agora com vocês para o capítulo 2. Cristo, vamos só recapitular. Ele é supremo por causa da centralidade nele na salvação, na criação e na igreja. Anotaram? Então agora nós vamos para a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo, no capítulo 2, ela é percebida a partir do verso 6 até o final do capítulo. No verso 6, Paulo usa uma figura para descrever aquilo que nós temos chamado nessa noite de igreja que agrada o coração de Deus. Essa igreja que agrada o coração de Deus, ela é radicada. As suas raízes estão firmadas em Cristo. Ela é edificada em Cristo. E ela é confirmada em Cristo. Meus irmãos, se a nossa raiz é Cristo, por que muitas vezes alguns no meio de nós consideram romper com a raiz? Se a raiz é Cristo, porque muitas vezes quando os homens nos frustram, nós estamos mais preocupados em ser amado e ser recebido por eles do que ser reconhecido por Cristo. Eu não conto às vezes que os irmãos fazem assim: pastor, eu estou muito triste com a igreja. Eu disse: meu filho, por que você está triste com a igreja? Porque a gente trabalha tanto, pastor. A gente não trabalha para ser reconhecido não, pastor. Mas de vez em quando é bom, né? Irmão, se você trabalha de vez em quando para ser reconhecido, você está trabalhando para ser reconhecido. Honra para quem serve. Nunca no Novo Testamento é ensinado para que se espere. Sempre a honra no Novo Testamento é ensinada para os membros que deem. Os líderes não devem esperar tal coisa. A raiz do ministério cristão é Cristo. E eu digo isso, um outro testemunho, nem estava aqui no meu esboço, mas eu vou compartilhar, que eu estava conversando com o pastor Esdras. Eu fui recentemente para uma conferência sobre pastores abusadores. E uma das palestras era como identificar o pastor lobo. Aí eu disse para Casey: essa palestra eu não posso perder, porque se algum dia levantar-se um lobo perante o rebanho que eu pastoreio, eu preciso saber identificar. Aí o pastor começou logo dizendo assim: você que é pastor e veio para cá para saber como identificar um lobo, eu quero dizer que o primeiro lobo que você precisa ter cuidado é com você mesmo. Irmãos, aquilo me pegou de uma forma, e eu olhei no meu coração, e muitas vezes eu vi que a minha insatisfação com a igreja estava porque eu esperava que os irmãos me amassem. Houve um fato que eu assumi um posicionamento a respeito de uma situação de disciplina, e as pessoas ficaram a um posicionamento bíblico. Eu não tinha dúvida de que era aquilo que o Senhor queria que eu me posicionasse. Alguns irmãos me chamaram de radical, dizendo que era assim, que coisa dessa maneira. E eu fiquei triste. Alguns pastores começaram a ligar para os outros para não me chamarem para pregar, porque eu era radical demais e coisas assim. E eu fiquei triste. E eu liguei para um pastor mais velho, um que de alguma forma oferece mentoreamento para mim, e disse assim: cara, eu estou triste, está acontecendo isso, e eu quero me afastar um pouquinho, vou ficar só focado na minha igreja local e quero me afastar um pouquinho disso. E ele falou: por quê, cara? Porque eu estou triste. E ele falou assim para mim: qual é a emoção que o evangelho nos ensina a ter quando somos perseguidos por justiça? Qual é a emoção? Me ajudem vocês. Mas quando eu fui perseguido por justiça, eu não fiquei alegre, eu fiquei triste, porque o meu coração não estava alinhado com o evangelho. Eu estava esperando ser amado e reconhecido pelos homens. Às vezes, parte da sua frustração na igreja tem a ver porque você está temendo mais os homens
do que a Deus. Radicados nele. Radicados nele. Radicados nele. Isso me ajudou a redefinir a minha identidade. E a minha identidade é a identidade de cristão. Eu amo a paternidade. Eu quero ter quantos filhos a minha esposa aceitar. Hoje nós estamos negociando 3 ou 4, mas eu até mais. Já estamos no segundo. A primeira tem 1 ano, a segunda tem 7. A primeira tem 2 anos, a segunda tem 7 meses. Eu amo a minha esposa, irmãos. Minha esposa é uma companheira fiel, uma mulher que promove um ambiente no lar muito agradável, de modo que é difícil até sair para pregar. Mas eu sei que ela um dia vai ser separada de mim. E a minha identidade não pode, a minha alegria não pode, a minha fé não pode depender da presença da minha esposa ao meu lado. Eu amo a minha filha. Eu me lembro que no dia do parto, quando ela nasceu, eu acompanhei tudo. Tentei cortar o cordão umbilical, mas em decorrência de uma dificuldade não me foi possível. Mas eu me lembro da cena, na hora que ela saiu, na hora que teve um expulsivo, a doutora colocou ela roxa na barriga da minha esposa. Ela, toda roxinha, quando cortou o cordão umbilical, ela tomou o fôlego e aquele roxinho foi virando rosa. Para mim foi uma cena que durou o dia inteiro, assim, bem lento. Foi ficando rosinha, rosinha, rosinha. Uma coisa mais linda. Depois eu peguei ela no braço, ela estava chorando. Eu disse, Elô, é o papai. Ela se acalmou. Eu fiquei maravilhado. Mas naquele instante eu disse, essa menina não foi dada para o Senhor para agradar o meu coração. Eu não dependo de ser pai dela para mim amar Jesus. Ela vai me ser tirada. Irmãos, eu amo pregar. Vocês vão ver que eu vou até 11 horas para provar que realmente eu gosto. Mas pode ser que um dia as minhas cordas vocais sejam arrancadas. Eu amo pastorear o meu povo, irmãos. Amo as terças-feiras, gabinete pastoral, visita, aquela coisa toda, aquela rotina toda. Eu gosto, mas pode chegar um dia que a igreja de Cristo Henrique Jorge diga assim, rapaz, a gente não quer você mais não. Tudo que eu tenho pode me ser tirado. Coisas que eu amo como esposa, como filhos, como igreja, como ministério. Só tem uma coisa, irmãos. Uma coisa que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem ladrão pode tirar de mim. É Cristo. Por isso a raiz da nossa fé não pode estar afirmada naquilo que lhe pode ser tirado. Eu não imagino a dor que é enterrar um filho. Mas pela Escritura é possível alguém enterrar um filho com o coração quebrantado, rasgado, mas dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a base que Paulo constrói o argumento da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. E então ele vai mostrar a suficiência de Cristo em 4 coisas. Primeiro, do verso 8 até o verso 10, a suficiência de Cristo contra as vãs filosofias. Vãs filosofias, no nosso contexto, pode ser compreendido como ideologias que são capazes de despertar o nosso coração. Nós estamos na época da campanha, e eu sempre, meio que ingenuamente, me pergunto quão apaixonadas realmente as pessoas são pela ideologia que elas acompanham. Eu sei de casos que pessoas que não estão nem aí com a ideologia, só querem um salário mesmo. Teve um irmão da igreja que chegou para mim, da igreja, um aluno meu do seminário, chegou assim, pastor, eu estou com um conflito aqui muito grande. É o seguinte, eu apoio um candidato que ele me dá emprego, mas as minhas ideias estão relacionadas à oposição. E eu vou voltar no candidato aqui, vou fazer campanha, mas meu coração está relacionado ao outro candidato. E aí, o que é que eu faço? Eu disse, se tu não sabe, eu que vou saber, meu irmão. Mas nessa época as pessoas ficam com os ânimos aflorados. Ideologia humana. Eu não estou dizendo para você ser contra, a favor disso, a favor daquilo. Eu só estou querendo dizer para você tomar cuidado.
que a ideologia humana ela pode roubar a paixão do seu coração pelo Evangelho e por Cristo. Portanto, seja consciente disso. As grandes causas da vida. Não é? Eu quero revolucionar a minha geração. Eu me lembro que quando eu comecei, com 17 anos, eu disse, pai, eu quero ser um pastor que vai marcar a minha geração. Irmãos, hoje em dia, se eu conseguir cuidar da metade dos membros da minha igreja, eu já estou satisfeito. Pastorear mesmo, né? Mas às vezes essas grandes causas, e a grande causa, as grandes paixões, elas têm uma qualidade muito peculiar. Enquanto você se encanta com ela, você perde as pequenas causas na sua cabeça que estão ao seu redor. Eu já conheci pessoas que, preocupadas em matar a fome da África, não foram pais presentes. Já vi pessoas que, preocupadas em marcar a sua geração, acabaram se tornando maridos ausentes. Essa é uma coisa que as famílias dos grandes homens sempre relatam em suas biografias. Certa vez alguém perguntou para a esposa do Billy Graham o que é que ela achava de ter sido casado com um homem tão importante. Ela disse que trocava mil vezes o Billy Graham por um marido comum, porque o preço que ela pagou foi alto. Então, cuidado. E aqui eu não estou querendo dizer que a causa do ministério é uma vã filosofia, tá? Longe disso. Pelo contrário, gastem-se e deixem-se gastar pelo Evangelho com sabedoria. E gastar-se pelo Evangelho envolve também gastar-se pelos seus. E também pelos de longe. Amém? Segunda coisa, Cristo é superior ao legalismo. Verso 11 ao verso 15 aqui de Colossenses. O legalismo, por legalismo, eu quero dizer que é tudo aquilo que eu digo que é Cristo e mais alguma coisa. O que é que alguém precisa para ser salvo? Cristo e mais alguma coisa. Tudo aquilo que você colocar como elemento último para a salvação que não for Cristo, você tem um potencial legalista no seu coração. A salvação vem mediante a Cristo. Ele vai dizer, não adianta a circuncisão física. A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Então, Cristo é suficiente sobre mesmo, por cima. Ele é maior do que as vãs filosofias. Cristo é suficiente do legalismo. Agora, do verso 16 ao 19, Cristo é suficiente contra o misticismo. Olha o que ele diz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, dia de festa, lua nova, porque tendo sido sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, que ele já falou no capítulo 1, quem é a cabeça? Do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eu estou falando isso porque muitas vezes o misticismo foi o meio que Satanás utilizou para iniciar heresias. O islamismo começa com uma visão. O mormonismo começa mediante uma visão. E algumas vezes a busca por experiências místicas, elas acabam substituindo um relacionamento com Cristo pela palavra. Com isso eu não estou querendo dizer que as experiências místicas bíblicas não existem. Eu creio que elas existem. Do contrário, eu estaria indo contra a própria palavra de Deus. Mas olha o ponto do texto. A experiência mística, ela não é baseada na mente carnal. Ela leva a pessoa aos pés de Cristo. De Cristo. Muitas vezes, sobretudo em tomadas de decisão, algumas pessoas procuram uma experiência mística, porque para elas é o caminho mais fácil. Eu tenho uma decisão difícil para tomar.
E eu vou atrás de alguém que tem um dom de profecia para poder dizer qual a decisão que eu quero tomar. Porque examinar a Bíblia e pensar princípios gerais, particulados, a minha realidade específica, é trabalhoso, é cansativo, demora. Então, meus irmãos, o que eu queria lhes encorajar nessa noite é a sua fé, ela, embora possa ser edificada por experiências místicas, você pode viver uma fé somente com aquilo que Deus revelou para nós em Cristo por meio da palavra. Se você tiver experiências místicas, amém. Mas se você não tiver, não se sinta um crente de segunda ordem. Porque o relacionamento, a nutrição, o crescimento se dá mediante ao vínculo com quem? Por favor, leia de novo o verso 19. Não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado com juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E o último ponto, verso 20 ao 23. Cristo é suficiente sobre o asceticismo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitai às ordenanças. Não manuseie isto, não prove aquilo, não toque naquilo outro, seguindo preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum com a sensualidade. Aqui Paulo vai atacar um problema que em Colossos era uma realidade, mas eu penso que talvez possa haver situações correlatas no nosso contexto. Pessoas eremitas, vivem em jejum, prega um tipo de rigor ascético. Muitas vezes o pecado que caem são pecados da sexualidade, da sensualidade. O que Paulo está dizendo é que não adianta você querer construir uma espiritualidade externa. Olha o tamanho do meu vestido. O tamanho do vestido é importante. Amém? Qual é o tamanho do vestido que é importante? 1,15 m. Não. O tamanho da decência e nada mais. No entanto, algumas pessoas acabam construindo um rigor espiritual, e é interessante como Paulo, escrevendo há 2000 anos atrás, parece que ele olhava no futuro para perceber que as pessoas que cultivam o rigor, a seta, elas caem num tipo de pecado muito específico: o pecado da sensualidade. Pessoas pretextando espiritualidade, aquela espiritualidade externa, aquela coisa que mostra para todo mundo: olha como fulano é santo. No final das contas, está dando vazão à imoralidade sexual. Não queira parecer santo, não queira parecer espiritual, seja. É diferente. Construa a sua identidade baseada em Cristo. Entenda o que a palavra de Deus fala e permaneça em Cristo e nada mais. Ele é suficiente contra o rigor asceta. Ninguém vai conseguir ser uma igreja que agrada o coração de Deus por meio de performance. Olha quantas vezes eu jejum, eu medito tanto na palavra, eu vou emagrecer tanto só de jejum de água que eu vou fazer. Eu vou performar uma fé, vou viver na igreja 24 horas. E eu não estou dizendo que é errado, não faça isso, mas não faça isso para receber cultos de homens, como um rigor ascético. Faça isso para glorificar a Cristo, porque o único meio de ser uma igreja que agrada a Deus não é ser uma igreja legalista, não é ser uma igreja mística, no sentido de antibíblica.
É no sentido de que a igreja entende a supremacia e a suficiência de Cristo, meus irmãos. Uma igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja que entende a união dela com Cristo. Assim como entendeu uma senhora puritana da Nova Inglaterra do século XVIII. Em seu leito de morte, ela recebeu o seu pastor para uma visita. E o pastor perguntou, sentado do lado da cama, para ela a seguinte questão: você está preparada, ou como você tem certeza de que no último momento da sua vida você não vai escorregar da mão de Cristo? Ela respondeu assim: eu tenho certeza, porque eu não estou nas suas mãos, mas eu sou os seus próprios dedos. Estou unida com Cristo. Uma igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja centrada em Cristo, porque Ele é supremo e é suficiente. Mesmo sentado, por favor, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de ir falar com Cristo junto com vocês. Nós estamos aqui, Senhor. Tua palavra foi aberta, lida, pregada aos nossos corações. E nós queríamos te pedir, Pai, para que o Senhor, por meio do Espírito, aplique os ensinamentos do Filho ao nosso coração. Clamamos a Ti, Deus Trino, no nome do Pai, por meio do Espírito, confiados na intercessão do Filho. Aplica a palavra ao nosso coração, nos transforma, nos faz exaltar Cristo e viver baseado na suficiência dEle todos os dias das nossas vidas, para a glória do Teu próprio nome, Pai.